Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria, vocês estão no canal Curtindo a Natureza e Suculentas. O vídeo de hoje, gente, eu vou dar dica de como cultivar as suculentas para que elas fiquem assim, olha, lindas. Então, este vídeo, ele é para aquelas pessoas que estão começando no cultivo das suculentas. Aquelas pessoas que estão com dificuldade de cultivar. Então, ele vai ser mais direcionado para iniciantes, né? Porque às vezes, gente, a gente compra aquela suculenta bonita, mas aí quando chega em casa, passa uma semana, elas começam a ficar feias. Elas precisam de replante, de ser trocado de vaso. E muitas das vezes, a pessoa não sabe como fazer isso. Então, o vídeo vai ser para ajudar essas pessoas. Então, as dicas que eu vou passar hoje são aquelas dicas que mais me ajudaram. Então, eu vou passar dicas que me ajudaram a ter as minhas suculentas lindas e saudáveis, tá bom? Então, vamos lá as dicas. A primeira dica é o tipo de vaso. Eu vou estar mostrando aqui um vaso. Ele tem que ter furos, olha. Eu gosto de vasos de cimento isopor que eu mesma faço. Mas eu também uso vasos de plástico, como vocês estão vendo aqui, olha. O importante é que esses vasos sejam assim, gente, ó. Furados, que eles tenham bastante furo. Então, não importa se o vaso é de isopor ou se ele é de cimento, ele tem que ter furos. Tá vendo? Esse é a primeira dica. O vaso, ele tem que ter furos, para que a água possa... a planta possa ter uma boa drenagem. Eu vou deixar na descrição como que eu faço esses vasos de cimento e isopor, também. Mas tá bom? Mas como eu falei, eu também uso os de plástico, né? O importante para isso é os furos. A água precisa passar e não ficar retida no vaso, né? Porque as suculentas, a gente sabe que elas têm folhas gordinhas, né? E se elas tiver excesso de água nas folhas, elas vão melar. Então, quando colocamos muita água, a gente sabe que elas não suportam. Nós acabamos perdendo essas suculentas. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, gente, é o substrato. Um substrato correto. Eu vou mostrar aqui o meu substrato, mas também vou deixar na descrição como que eu faço o meu substrato. Então, o substrato, ele é muito importante porque ele tem que ser um substrato leve. Assim, olha, bem soltinho. Mesmo quando molhar, esse substrato precisa continuar a ficar soltinho. Porque as suculentas, elas têm raízes finas. Elas não conseguem penetrar se o substrato virar aquele torrão, né? Se virar aquele torrão, elas começam a definhar. O que acontece? As suculentas encolhem e muitas das vezes elas acabam até melando mesmo, vai ficando com a suculenta feia e acabam não suportando, porque elas não conseguem penetrar quando vira aquele torrão. Então, essa foi a segunda dica. Um substrato bem poroso, bem aerado, né? E o substrato, vocês tem várias maneiras de fazer substrato. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí como eu faço o meu. Aí vocês podem estar dando uma olhada lá. A terceira dica, gente, é a escolha das suculentas. Na hora da compra. Quando eu vou comprar a suculenta, eu preciso escolher uma planta saudável. Uma planta que não tenha praga. Eu tenho que observar, será que tem cochonilha? Será que tem alguma mancha nas folhas? A suculenta tem que ser uma suculenta bonita, que esteja bem bonitinha. Como eu gosto dos meus vasos cheios, eu procuro comprar assim, ó. Tem mais de uma muda. Olha que linda essa plantinha. É uma muda, mas olha, tem várias mudinhas. O vaso tá bem cheinho e a planta tá bem saudável. Então, quando eu vou comprar minha suculenta, eu escolho uma planta assim. Uma coisa importante é você dar uma leve puxadinha nela para ver se ela tá bem agarrada ao vaso. Porque aí vocês vão saber que ela tem raiz, gente. Porque, infelizmente, às vezes pode comprar plantas sem raiz. Elas vão demorar um pouco mais para se desenvolver. Então, já comprar uma planta saudável é a minha terceira dica, tá bom? A planta bem bonitinha para que quando vocês chegar com ela em casa, vocês não vão ter problema com ela. A quarta dica é desfazer aquele torrão que vem na planta. Eu desfaço da minha.
Tem gente que planta com torrão mesmo. Se eu não conheço o substrato, gente, não tem por que deixar. Porque você não sabe que tipo de substrato tem ali naquele torrão. Então a gente desmancha o torrão. Eu desmancho o torrão da planta para que ela possa ir direto no meu substrato. Assim também dá para eu ver como que tá as raízes, se tem algum problema, alguma cochonilha de raiz. Então desmanchar o torrão é a nossa quarta dica. A quinta dica é a rega. Qual que é a melhor maneira de regar? Qual que é a hora de regar? A hora de regar vai depender de cada lugar. Porque às vezes o substrato seca mais rápido numa região do que a outra. Depende do clima, né, gente? A gente sabe que tem clima quente, clima fresco, clima de todo jeito. Então o que a gente tem que fazer? É olhar, certificar se o nosso substrato ele tá bem seco. Molhou, tem que aguardar secar para molhar novamente. Não podemos ficar molhando a suculenta enquanto ela estiver molhada, porque senão a gente vai acabar perdendo a suculenta porque ela melou. É mais fácil matar a suculenta por excesso de água do que por falta d'água. Uma coisa que eu faço muito é observar as folhas, olha. Observe, se a folha tá meio murcha, dá pra ver, ó, a folha fica enrugadinha, tá precisando de água, tá vendo? Se a folha, eu não tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês, se a folha tiver aquela folha transparente, amarela e lúcida, transparente, aquele transparente estranho, é porque é excesso de água. Então, observar também as folhas, que elas nos ajudam a ver se tá precisando de rega ou não. Como, por exemplo, aqui, ó, mostrando para vocês aqui, dá pra ver, ó, tá murchinho, ela tá precisando de rega. Não morre, gente, olha pra você ver, a planta tá bonita. Colocou água que seja, essa folhinha vai voltar ao normal. Então, é mais fácil matar por excesso do que por falta d'água. Então, essa foi a nossa quinta dica. Eu aqui, às vezes, rego minhas plantas. Tem gente que fala, tem que regar 2 ou 3 vezes por semana. Não, gente. Porque, às vezes, a gente não sabe como que vai secar. Então, é quando tiver seco mesmo o substrato. Não tem esse negócio de quantas vezes, não. Tá bom? A sexta dica é a iluminação. Gente, esse é um item muito importante. A sexta dica. A gente precisa dar para nossas suculentas pelo menos 4 horas de sol por dia. Pelo menos 4 horas. De preferência o sol da manhã. Elas devem ficar no sol mesmo. Não é só uns raizinhos de sol batendo pela janela, não. A suculenta precisa de sol, muito sol mesmo. Então são 4 horas de sol em cima delas o tempo todo. Se for o sol da tarde, pode até colocar um sombrite eu coloco um sombrite de 70%, de 80% quando as que pegam o sol da tarde. Mas se for solzinho da manhã, não tem necessidade nem do sombrite, gente, pro sol da manhã, tá, gente? Isso também varia de região para região. Tem região que levanta de manhã, o sol tá escaldando, sim, coloquem sombrite. Então, não é regra, tá, gente? São dicas, é o que eu faço aqui com as minhas. Aí, se vocês estão fazendo algo aí, tá dando certo, continuem a fazer o que vocês estão fazendo. Essas dicas são para as pessoas que estão iniciando, aquelas pessoas que estão começando a cultivar e às vezes têm dificuldade de entender como que funciona as suculentas. Então, a sétima dica é a adubação. A suculenta ela é uma planta que ela não precisa de muita adubação não, mas como a gente coloca ela em vaso e às vezes dá um substrato pobre para que ela desenvolva melhor as raízes, então é bom colocar assim um adubinho. Eu uso esse adubo de liberação lenta, que é Basacote, né? Esse aqui, a adubação dele é para 5 meses. Mas se for aqueles líquidos que a gente encontra em qualquer garden aí, vocês podem estar usando uma vez no mês. Com moderação, gente. Menos é mais para adubo, tá? Adubo também mata a suculenta. Então, cuidado com a adubação. Não tem necessidade de ficar adubando a suculenta de 15 em 15 dias ou todo dia. Uma vez no mês é o suficiente. Tá bom? Então, esse aí foi a dica da adubação. A 8ª dica é sobre pragas, gente. As suculentas, elas têm a tendência a dar muitas pragas, como cochonilha, pulgão, cochonilha de raiz e o nematóide. Então, é uma coisa que a gente tem que estar olhando e fazendo controle. Tem várias maneiras. Tem
muitos produtinhos caseiros aí para combater as cochonilhas. Vocês podem estar usando aqueles inseticidas que a gente usa caseiro mesmo, aqueles que a gente usa dentro de casa para matar formigas, esses mais levinhos, para estar matando as cochonilhas de vocês. Eu uso Caltrine para cochonilha. Então o Caltrine, ele é um inseticida que você encontra em qualquer lugar, até no supermercado. Eu, por exemplo, compro no supermercado. E ele é bom para matar cochonilha. Então vocês podem estar aplicando aí nas suas plantas no horário que tiver mais fresco, de preferência à tardinha e de manhã. Eu costumo lavar para tirar o excesso do produto. Então essa foi nossa 8ª dica, controle das pragas, precisamos cuidar dela. A 9ª dica é que a gente precisa, gente, seguir todas essas dicas anteriores. Não é só uma dica, não. Ah, eu vou fazer isso ou aquilo. Tem que seguir esses passos para ter suculentas bonitas. Todas as dicas, desde a primeira até a última. Porque as plantas, elas precisam de cuidado constante. Não é só você achar que, eu já olhei essa semana, não preciso olhar. Eu olho as minhas plantas todos os dias. Todos os dias, porque hoje elas estão bem, amanhã elas podem estar com problema. Olha, é folhinha que a gente precisa estar tirando. É olhar se tem alguma coisa acontecendo. É um bebê que está espremido, a gente precisa ver, cuidar para que... Cochonilha ama esses bebês que ficam de baixo, a gente tem que estar olhando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com elas e o cuidado delas é constante, é diário, gente. A 10ª dica, eu vou usar esse vaso aqui como exemplo, olha. É o tamanho do vaso. Quando que eu preciso trocar minha suculenta de vaso? É quando fica assim, gente, ó, já passou do tamanho do vaso, olha. Então essa suculenta precisa para um vaso maior, porque ela já está apertada, olha. Aí agora ela para de desenvolver. Então se você não fizer, não trocar ela de vaso, ela vai continuar assim. Mas se você pôr ela num vaso maior, por exemplo, se você pegar essa suculenta e colocar ela num vaso como esse aqui, olha o quanto que ela vai ter para crescer, olha. Então ela vai cobrir esse outro vaso. Essa anchaviana, ela fica bem grande. Mas se a gente deixar ela no vaso pequeno, ela vai continuar estagnada. Vou fazer a comparação aqui, olha, com essa Black Prince, olha. Essa Black Prince, agora olha aqui o tamanho dessa aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha o tamanho que a Black Prince fica. Mas se a gente deixar nesse pote pequeno, olha, ela vai continuar do tamanho do pote, ela não vai passar. Ela, igual a chaviana que chegou, se eu plantar ela nesse pote aqui, ela vai ficar do tamanho dessa cuia aí, ó. Então, a hora de trocar a suculenta do vaso é quando ela atingiu o limite do vaso, a beiradinha do vaso. Uma coisa importante que eu não falei, gente, na hora que a gente vai colocar o substrato, eu deixo aqui, ó, um dedo aqui sem substrato, para que quando eu regar, a água não passe por cima. E também não saia derramando água por todo a bancada. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas dicas para as pessoas iniciantes. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu disse. Não é regra, tá, gente? Deixar bem claro que é o que eu faço com as minhas suculentas. E deu certo para mim, então tô passando para as pessoas que estão iniciando. Não é uma regra, é dicas. Então, se vocês gostaram, deixem aí seu joinha, curtam, compartilhem, comentem no vídeo, eu amo ler o comentário de vocês. E vou deixar aqui também meu Instagram, que é @curtindo a natureza e suculentas. Vão lá também, gente, eu posto algumas coisinhas bonitinhas lá, algumas plantinhas que às vezes eu não mostrei no vídeo, eu mostro lá. Vão lá ver minhas plantinhas lá no Instagram. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.